Tá, mas eu quero saber do café aquele do cocô, vai. Do cocô. Não, do cocô, né, cara? Café caro pra caramba, do cocô. Então, Tem do macaco, do elefante, tem de tudo. Existem vários animais que já têm que comem, na verdade, o fruto do café. Se a gente parar para observar um fruto do café, a cereja, que pode ser amarela ou vermelha, né, ela tem uma frutose, onde, nesse caso dessa fruta, nós aproveitamos só o caroço, que é para fazer a bebida. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. O cara é barista, não trabalha em bar, hein, mas faz um café simplesmente delicioso. E eu tenho o prazer de receber aqui no programa Humanos de hoje o alemão Thiago Matei Martins, é isso? Martins, isso cara, mesmo. por que você inventa de ser barista? Cara, apareceu uma oportunidade, né, de trabalhar com esse tipo de trabalhar nessa forma de atender, né, na cafeteria. Eu trabalhava numa cafeteria, por exemplo, uma cafeteria simples. Normal. Coisa simples assim. Um empresário abre um negócio de café, etc. E aí, Nilo ali, eu tinha uma vontade de crescer, né? Eu vi uma oportunidade, né, de crescimento. Mas você não era especializado em café, nada? Não era só atendia, só estava lá? Só atendia. Tipo, eu era, o que apareceu na minha frente, eu comecei Cafézinho que era passado, aquele clássico? Aquele expresso que eu só apertava o botão e não sabia... saía sozinho. Tá. Tipo, nada do que estava acontecendo. E aí eu trabalhei por mais, assim, outras cafeterias, não só em uma, né? Então eu tive um pouco dessa experiência como atendimento, a dinâmica entre a cafeteria em si, né? E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa cafeteria que trabalhasse com esse tipo de segmento de cafés. De uma forma profissional. De uma forma profissional, né? Assim como existe o vinho, por exemplo, a cerveja, os segmentos que cresceram, né? O café, por exemplo, cresceu um crescimento exponencial muito grande nos últimos 10 anos. Então, há ainda uma grande brecha ainda nesse mercado. Por mais que seja um produto, um fruto antigo, né? Mas que ainda hoje está se cuidando do café em si, e há necessidade de um barista dentro de uma cafeteria. O paladar das pessoas, no geral, mudou muito? Mudou bastante. O pessoal ficou mais, um paladar mais apurado para o café? Para o café e para as outras coisas, né? Com a tendência dos alimentos de origem mais transparente, por exemplo, não ficar aquela coisa industrializado, né? E teve o cliente, basicamente, né, o público final, ele está mais exigente, né? É verdade que o pó de café mais comum, não vamos citar nome. Do tipo tradicional? O tipo tradicional. Certo. Eles moem café, galho, folha, tudo junto. Então, eu vi umas histórias assim, cara. Mas eu vi, os caras estão zoneando aqui na... Existem casos comprovados, por exemplo, que a Anvisa, em fiscalização, por exemplo, desses tipos de indústrias, né, que, assim, pelo fato de você trabalhar com café especial, você tem também um café de segunda linha, porque o café selecionado nada mais é do que você ter os melhores frutos do pé. E o café de segunda linha, por exemplo, segunda e terceira linha, os especiais e tradicionais, por exemplo, arremata-se por pouco. Então, esse pouco, né, você não tem qualidade, você tem preço. E nisso ali, pouquinho de mistura. Um pouquinho de mistura para render. E, sim, saiu várias matérias, por exemplo, em outros lugares, que é milho, é casca. Mistura tudo? Casca, por exemplo, porque na hora da colheita do café, por exemplo, vem tudo. Vem galho, vem os grãos defeituosos, vem as matérias estranhas, pau, pedra, por exemplo, que pode conter. Né? Pedra? Sim, você não acredita, pedaço de metal. Porque, assim, você tem a seleção dos grãos, dos cafés, e ali você vem tudo, né? Numa fazenda, por exemplo, você não tem o chão, por exemplo, igual da rua da cidade, por exemplo, que é certinho, ou para um zoarião certinho. Você tem todo tipo de matéria, você tem máquinas que trabalham
durante a lavoura. Então acaba tendo alguns rejeitos de produtos. Imagina o cara que está em casa agora com um copo de café. Tipo metal. Copo de café tradicional, sentado no sofá vendo o programa. Isso. Né? Olhando para o café dele assim, sabe? O cara tá aqui, ó. Isso é verdade. Olhando para a tela, assim, olhando para o café assim. Isso. Metal. E aí, aí tem vários tipos de variedades, por exemplo, dos cafés do tipo solúvel, desse segmento, por exemplo, de industrializado, onde você adiciona solventes, outros químicos para, às vezes, não ter a liberação de cafeína nos substratos do café. Porque às vezes o próprio cliente ele tem, ou o paciente, por exemplo, ele tem a sensibilidade de cafeína. Eu não sou médico, mas olhando por esse lado dessa química que existe pelo café, ou pelo menos pelos grãos defeituosos, né, você tem basicamente um item que prejudica a saúde. Né? Tá, mas o café solúvel é muito ruim, cara? Ele é muito industrializado? Então, ele é industrializado. Ele não é café? Ele foi café. Um dia. Foi café um dia. Né? A ideia do café solúvel nada mais é do que você ter um solvente e a desidratação desse café, onde você vai, não precisa de filtro de papel, não precisa de nada. Então você vai ter o próprio café, você vai colocar aquele pozinho, aquele granulado, por exemplo, e vai colocar água e ele cresce. Então... Vai surgir na tua frente? Ele surge, né? Porque ele vem com aquele cheiro, aquele aroma, por exemplo. E é gostoso, cara. Sim, há pessoas que gostam, por exemplo. Eu gosto. Ainda uma grande parcela do mercado que ainda gosta desse tipo de... É prático, é maldito que é prático, né? O maldito que é prático. Então, a tendência do café do tipo especial gourmet, por exemplo, é isso. Você cuidar mais da atenção que tu tens com a bebida que você toma, que querendo ou não, o café no Brasil e ao redor do mundo, por exemplo, a segunda bebida mais tomada no mundo, né? O café, ele faz parte de muitas culturas. Mas você falou de cultura, aí eu te dou o meu depoimento. Já dei esse depoimento para você, cara. Sim. O café, para mim, ele tem um valor sentimental. Com certeza. Que é o café da casa da nona, do bule gigantesco em cima do fogão a lenha, com 3 colheres grandes de café, ok? E 5 colheres de açúcar, cara. E bate na lata, né? Não, e bate aqui. Como é que você vai tirar, por exemplo, uma memória sensorial dessa? Por mais que você queira apresentar um café gourmet, você vai dizer, não, café é isso, né? Eu estou falando por mim, mas eu imagino que tem muita gente em casa que tem uma memória também nesse sentido. Sim. É difícil você quebrar isso nas pessoas, né? Cara, é difícil você quebrar o paradigma que às vezes um café, por exemplo, o tradicional é mais barato. Porque às vezes as pessoas vão no mercado, os commodities, como a gente costuma dizer, eles são baratos. Então, são os cafés de combate. Então, para você ter qualidade, não só no café, mas outros produtos, você acaba deixando um pouco de lado essa questão do preço. Você busca qualidade. Então, muitas vezes, esse sentimento, por exemplo, que tem é familiar, né? Aquele âmbito de todo mundo, né? Da família reunida, né? Esse tipo de sentimento não acaba, porque às vezes, muitas vezes, não só nas casas, por exemplo, mas nas empresas, o café ele é um pretexto. Pretexto para reunir a família, vamos tomar um café da tarde. É um socializador, né? É um socializador, porque você vai acordar de manhã cedo, você faz um cafezinho, mas se tem filhos, por exemplo, você reúne a mesa, por exemplo, com os filhos, né? Muitas vezes. O café é o start do dia, né, cara? É o Quando start você sente o cheirinho, né? do dia. Você já sabe que o dia está começando, né, cara? Claro, com certeza. E nada mais justo, por exemplo, que começar o dia se valorizando, porque você está buscando algo melhor, né? E benéfico para a saúde. Tá, mas você não toma café tradicional, você? Cara, Ou de vez em quando vai? Eu ainda arrisco de vez em quando às vezes, assim, eu fui viajar, inclusive, para fora, e aí eu acabei provando, por exemplo, cafés de vários lugares. Então, para ter essa percepção dos gostos, dos tipos, para ter essa base de comparação. Né? Porque muitas vezes as pessoas que, por exemplo, a tua nona, por exemplo, mãe, enfim, as pessoas em geral, elas acabam não saindo do cômodo, né, de estar sempre daquele cafezinho barato e experimentar algo novo, né, experimentar algo melhor, né, um sabor diferente. Né? Essa é a proposta que acaba tendo para gostar mais e se interessar mais pelo café, né, ou algo, por exemplo, do tipo melhor qualidade. Né? Mas, por exemplo, quando uma pessoa, voltando pelo padrão cultural, certo. Quando chega alguém pela primeira vez, né, na terra que você trabalha lá, certo. E você quer oferecer um café
gourmet, um café diferente para essa pessoa. Certo. E ela está com essa memória sensorial. Certo. E você diz, olha, você vai tomar um café, esse café, que custa tanto a xícara. Ele vai dizer assim, não, você está de sacanagem. Nem ficou vermelho. Isso é frescura, entendeu? Nem ficou vermelho e me oferece o café. Como é que você quebra isso na primeira vez? Então, na cafeteria onde eu trabalho, a gente tem uma estrutura muito bem elaborada, onde a gente mostra o grão verde, né, na hora da extração e explica um pouco sobre o que é o café, né, e mostra as comparações, porque as pessoas não têm, às vezes, a comparação para saber o que é bom e o que é ruim no café. Como muitas vezes é um commodity, por exemplo, a pessoa não se questiona por que ela está tomando, por exemplo. Hoje há muitas das pessoas que já fazem isso. Mas na cafeteria em si, no cotidiano, por exemplo, acaba explicando, por exemplo, os benefícios do café que ele tem para o café selecionado, né? O café que você vê que é o grão só, você não tem misturas, enfim. Você mostra para ele que aquilo sim é café. Você mostra de forma transparente para o cliente, no caso, que nada mais justo você oferecer uma coisa melhor, provar algo novo, com um sabor diferente, por exemplo. Mas, Thiago, eu posso ter um café de qualidade que não é também muito mais caro que o café do commodity. Não. Dá para começar, entendeu? Dá. Existe, não? Com certeza. Não é aquela história de 4, 5, 10 vezes mais caro. Não. Dá para começar do básico. Sim. Hoje em dia há muitas opções de cafés no mercado. Tipo um vinho, assim, você pode começar a garrafinha de Você 30 pode, e depois você vai isso. evoluindo. Ou pelo menos prestar atenção no que está tomando. Essa é a real, porque às vezes, por exemplo, muitas das vezes do cotidiano, o start do dia, você vai lá, faz o cafezinho rapidinho, muitas vezes é solúvel, nem presta atenção no que você está tomando. Então, fazer o café de forma consciente, de prestar atenção, de viver aquele momento, de fazer o café de manhã cedo, isso é fundamental e faz diferença. Imagina o cara agora, 11h30 da noite, vendo esse programa, frio. Eu vou tomar um café. Ele tomando um café, ele levanta de roupão, só de roupão, pantufa. Só de roupão e pantufa, vai na cozinha, pega o café solúvel e joga no lixo. Uma mulher, que isso? Ele disse, não vou mais tomar café solúvel. Isso aí eu não quero mais. Não quero mais, entendeu? Já vai dar briga em casa por sua causa. Cara, não é a intenção, mas é mostrar sempre, né, que existe sempre algo melhor. Vamos mostrar pra galera depois alguns cafés? Cara, pode ser? Eu trouxe um... Você trouxe um kit aqui? Eu trouxe um kit. Então, faz o seguinte, a gente vai preparar brincar. tudo no intervalo aqui, ok? Show. E na volta você vai fazer... Então, vamos preparar aquele café. Especial? O estúdio vai ficar perfumado. A gente já volta aqui no programa Humanos e eu tenho o prazer de receber o cara que é barista, Thiago Matei, o alemão. É rapidinho, é só o tempo de esquentar a água. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, tá escutando, ó? Tá escutando? A aguinha tá fervendo aqui pro café. Então você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV Criciúma, canal 1953.1 da TV aberta, canal 20520 da NET e no www.rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos? Fácil. Humanos Talk Show, lá no YouTube você vai curtir todos, inclusive este com barista Thiago Matei, o alemão. Show de bola. Tá vendo, cara? Vamos fazer café agora aqui? Não, nós vamos brincar de fazer... O que você trouxe aqui? Nós vamos brincar de fazer café. Então, o que é? Eu quero que você fale um pouquinho das frescuras aqui. Então, essas frescuras, na verdade, esse acessório aqui, a prensa francesa, ele já é um método conhecido mundialmente. Prensa francesa? Prensa francesa. De princípio, ele foi criado em 1840 por um francês, e era usado bastante nas cozinhas francesas na época. Dá pra fazer chá também, né? Dá para fazer chá, com certeza. Muita gente usa, por exemplo, só para chá. Sabia que era chá, mas não sabia que era para café, por exemplo. Sim. E depois, mais à frente, vem em 1929, foi um designer italiano chamado Attilo e patenteou e remodelou todo esse princípio. E é hoje que a gente conhece como a prensa francesa. A prensa francesa, tá, vamos lá. Isso. Aqui a gente tem um clássico. Esse é um clássico. De vida, ele toma cuidado aqui, pai. Ele é igual, mas é um pouquinho diferente. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Botar o clássico aqui, ó. A ideia de a gente a prensa francesa, vou botar aqui para ficar bonitinho, ó. Olha lá. A ideia tipo assim, do filtro de papel, por exemplo, é do método tradicional, só que esse filtro por si só, ele é um filtro de formatos diferentes, onde até o próprio coador, pode mostrar aqui? Claro, vai lá. O coadorzinho ele é um pouquinho diferente, né? Ele é um formato cônico.
Até o próprio coadorzinho, ele é um formato cônico. É de vidro também ou plástico? Esse aqui é um acrílico. Acrílico, tá bom. Aqui é vidro, né? Isso. Porém, esse material aqui é um polímero mais resistente para trabalhar com temperatura. Tá. Isso é show de bola. Ele não fica maleável. Você vai moer o café na hora aqui pra mim? Sim, a gente vai moer o café na hora também. Como é que funciona aqui, vai? Tem um Esse moedor aí, aqui. na verdade, ele é um moedorzinho mais simples. Não dá pra vir muito aqui, não tá chegando muito. Tá até aqui não, só. é você que vai moer o café hoje pra gente. É? Vou te ensinar, vou dar algumas dicas de preparação para você. Tá, vamos lá. E a gente vai preparar também. Posso abrir aqui? Como é que abre? Pode. Então, o café já está, que abre aí aqui? dentro, já Aqui? na proporção. Isso. Dá pra mão aqui? Olha lá, ó. O cafezinho tá aqui? O café do tipo gourmet. Esse é um Deus, cultivar o Bourbon amarelo. Amarelo Qual da o nome fruta. de nome? Bourbon amarelo. Nossa, que coisa linda. Só esse nome já vale Bourbon. R$100 o quilo um negócio desse, cara. Tá, vai. Como é que funciona? 80. 80 o quilo? Tá, vou quase, hein? Quase acertei. Vai 80 quilos. Para moer, basta segurar, apertar o pulso. Olha. Vamos fazer pro filtro de papel. Então, vamos moer mais ou menos uns 20 segundos. Seguro? aí. Seguro? Aperte e segura. Tá, vamos lá. Pode até fazer um movimentinho de coqueteleira, por exemplo. Sim. Isso. Eu não bebo, cara. Eu não sei como é que é. Água, né? É, água é. Bah, cheiro bom. Dá isso aqui, meu. Cara, esse é maravilhoso. Meu Deus, cara. Que delícia. Tá bom já? Tá bom, vamos dar uma olhadinha nele? Dá uma olhada aqui? Vamos ver. Fechou. O que você acha? Tá ótimo. Tá ótimo? Viu? Fechou. Nossa água tá pronta? Deve estar, cara. Vou fazer uma zona aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Fechou. Vamos botar do lado aqui, peraí. Vamos botar do lado. Aguinha tá pronta? A aguinha tá pronta. Tá, vamos ver. lá. Vou pegar água aqui. Pega a água. Você não precisa botar tanta água, né, cara? Tem uma tonelada d'água aqui, pô. Vou botar aqui, não vai queimar a mesa? Não? Vai estragar minha mesa, hein, cara? Ó, cara, minha mesa. De princípio, nós vamos... Bota com a mão aqui. Antes de mais nada, a gente vai escaldar o filtro. Nesse caso, vamos fazer um filtrinho de papel. Então, a gente vai escaldar todo o filtro de papel primeiro. Em casa também tem que fazer isso? Com certeza. Isso é um dos quesitos bem legais para... aqui. Pode botar um pouquinho de água aqui. Aqui? Quer que eu bote aqui? Aqui nessa chuveirinha. Cara, alguém vai se queimar ainda nesse programa. Então, alguma coisa de errado vai acontecer. Isso é tão normal, isso aí, você trabalhar a gente trabalha com muitas coisas quentes, né? Tanto Tá. a máquina... Botar isso no filtro aqui, porque senão Pode ser. Posso botar isso pra lá? Então, Nós vamos agora? Pode botar para lá. Aqui. O princípio de a gente escaldar o filtro de papel nada mais é do que você quebrar a resistência do papel e tirar alguns químicos que acabam contendo no processo de industrialização do papel, né? Da celulose, enfim. Acaba tirando também o gosto de papel do café, fundamental. E se a gente parar para perceber, a própria coloração da água ela sai mais esbranquiçada. Agora tá legal, tá preparadinho já? Preparadinho, a gente vai, nesse caso, vamos descartar essa água. Bota aqui, ó. Só com aquela jarrinha... Bota essa caneca aqui. Pode ser aqui também? É a caneca que eu botei vazia. Só não vai dar café. guti-guti aqui, senão vai dar problema. É isso, vamos botar essa caneca pro lado, para não ter problema. Fechou. Agora sim, mano, vamos botar agora o cafezinho aqui dentro aqui. Como é que eu vou botar aqui, pô? Vai cair tudo aqui, ó, fazer uma zona aqui. Pode tirar a tomadinha. Deixa eu tirar a tomada aqui. Isso aí, ó. Vocês viram que o programa tá bem preparado hoje aqui. Nota-se que a gente escaldou também, botou o acessório embaixo, por exemplo, uma jarrinha de café nesse caso. Tá. Mas no cotidiano pode ser uma caneca, por exemplo. Tá. Posso fazer direto na canequinha? Isso, já faz na caneca. E assim, principalmente agora no inverno, a gente tem a cerâmica muito fria. E na hora da queda do café, por exemplo, que a gente está passando, aquele recipiente frio, seja ele a garrafa, seja ele a caneca ou a jarra de vidro, ela está fria. E há um choque térmico e você acaba perdendo mais ou menos 30% do sabor dele. Do sabor, por causa do sabor, choque? e sem contar que o café esfria. Porque a tendência do sistema é você ter o equilíbrio da temperatura. Aquela pessoa que faz o café e depois ferve ele, isso é o pecado mortal? Então, na verdade, eu tenho o conceito que... Eu gostei do seu olhar para longe na hora que eu perguntei. Você... eu já te respondeu, cara. Você não precisa perguntar, responder mais. Na realidade, você tem o café feito sempre na hora, de preferência. Sempre, tá. Porque depois de um tempo o café começa a oxidar. Então ele acaba perdendo os teores. Tá, vamos fazer aqui? Como é que faz aqui? Vamos botar ele aqui? Vamos lá, você faz aí, eu não Fechou. vou fazer. Espera. Ah, é uma quantidade toda. Isso, aqui a gente já fez pré-determinado a quantidade. Cara, que coisa deliciosa isso aqui. Maravilhoso. Meu Deus. Tá, Vamos lá. e agora? E aí a gente vai começar a coar o café. Se a câmera quiser fechar um pouquinho Vamos lá, também. tem isso. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar feio, vai. Então a gente vai, nesse caso, a gente vai só molhar só um pouquinho o pó. Nota-se que a parte de cima do café aqui a gente vai começar a borbulhar, né? Esse efeito chama blooming, onde a gente tem a infiltração da água pelas ramificações do café. Então, entre os poros. custava R$80 o quilo, agora com o Blooming ele custa R$200 o quilo. 200 reais. o quilo. Mais ou menos o preço do café. E é a questão que nesse processo aqui a gente está umidificando só o próprio café, né? Aí sim nós temos a extração em si.
de preferência uns 30 segundos. Mas né? o segredo do bom café é a paciência, né, Thiago? Você não pode fazer um café na corrida, né, cara? Na verdade, você tem que viver o momento de fazer o café. Não pode ser um Porque negócio. você vai fazer o café correria, é igual você preparar um prato de um almoço. Se você tem aquele, tipo... Aquela coisa de ser rápido, você não vai ter sabor. Isso é verdade. Você não consegue temperar, não dá, né? Não tem, você tem que ter paciência, você tem que ter maestria na hora de cozinhar em qualquer outra área de culinária, por exemplo. Então, você ter o cuidado, por exemplo, em alguns aspectos, e o café, por si só, ele já é uma fruta mais sensível, né? Uma bebida que, independente desses tipos que a gente está fazendo aqui, por exemplo, os detalhes de escaldar o filtro, de escaldar a caneca, a jarra, por exemplo, isso tudo está influenciado no sabor do café da extração. Porque não é, por exemplo, um vinho, por exemplo, que você vai tomar depois, gelado, refrigerado, por exemplo. E a história da água fervendo, cara? Ela tem que ferver ou não? Então, não se recomenda, eu não recomendo, na verdade, você moer o café pelo fato de você queima, na verdade, o pó, você tem a água muito quente. Você tem água muito quente e acaba você tendo, quando você queima, a natural de você quando queima alguma coisa, você tem um gosto só do amargo, né? Muitas vezes esses cafés do tipo commodity, né, para mascarar todos esses defeitos, por exemplo, eles torram mais ainda, você tem só um sabor dele. Você tem só o amargo. Mascara, na verdade, todos os sabores, a doçura, a acidez, o corpo, por exemplo, né? Esse é o princípio mais... Mas o ideal, então, que eu tenha um moedorzinho em casa, compre o café, ou dá para comprar ele já moidinho? Já dá para comprar ele moidinho. Na verdade, eu indicaria você ter, por exemplo, começar consumindo, por exemplo, um café do tipo especial ou gourmet, de preferência, se tiver à disposição, moer o café na hora. Esses tipos de moedores, que, por exemplo, esse que você usou, por exemplo, ele na faixa de 80, 150 de boa, reais. Não é também assim, nada. ele é bem simples, na verdade, ele é como se fosse um multiprocessador, mas você vai usar só para o café. Dá para usar aquele multiprocessadorzinho para moer o café ou não? Ou ele não deixa tão... Eu não indicaria, porque o espaço entre a lâmina e onde é que vai ficar, o pó não vai ficar tudo mais homogêneo na hora de moer o café. Essa é a dica. Eu quero saber do café aquele do cocô, vai. Do cocô. Não, do cocô, né, cara? Café caro pra caramba, do cocô. Então, tem do macaco, do elefante, tem de tudo. Existem vários animais que já têm que comem, na verdade, o fruto do café. Se a gente parar para observar um fruto do café, a cereja, que pode ser amarela ou vermelha, né, ela tem uma frutose, onde, nesse caso dessa fruta, nós aproveitamos só o caroço, que é para fazer a bebida. Então, mas o animal, por exemplo, qualquer animal, seja ele o jacu bird, que é um pássaro nativo da Mata Atlântica, inclusive, tem o gato, tem o elefante, o macaco, por exemplo, que se beneficiam dessa frutose e, naturalmente, espere só os grãos, né? Então, esses grãos, depois, passado pelo sistema digestório de um pássaro, por exemplo, ou do gato, ou seja, do elefante, por exemplo, ele acaba enriquecendo algumas enzimas e você tem maior sabor, por exemplo. Isso é muito peculiar, dependendo do cultivar, por exemplo. Caro? Sim, pelo processo do exótico como ele é. Você já experimentou isso aí ou não? Eu já experimentei. E é bom mesmo, cara? Cara, eu vou dizer que eu já provei cafés muito melhores e muito mais baratos. Esse, na verdade, é um café cultural, né? Esse do que você falou, o do cocô, tem o do cocô das fezes. Das fezes. Do elefante. Das fezes. Das fezes, por exemplo, do ceveta, que é aqui chamado também de kopi luwak, que é uma espécie de um gato silvestre que vive na Indonésia. É mais comum você ver na Indonésia. Geralmente na região do Sumatra você tem o café mais caro do mundo e mais exótico. Pelo fato de ser exótico, ele torna-se um processo, até o valor dele é mais caro. E o processo dele não é um processo em grande escala, você tem um processo em baixa escala, baixíssima escala. Fica mais caro. Fica mais caro. Tá, vamos para encerrar, nós estamos terminando nosso cafezinho aqui. Show. Posso chamar o café de cafezinho ou ofende? Não. Não ofende. Café é café. Café é café. Café é café. Eu queria que você deixasse o Instagram seu. Sim. Pra galera. E o da Na Terra, vamos agradecer a Na Terra que disponibilizou isso tudo. Agradecer a Na Terra, André, primeiramente, você aqui, até poxa. Pela oportunidade, na verdade, porque eu era só mais um atendente, por exemplo, de cafeteria.
E eu fui... Foi evoluindo? Fui evoluindo, né? A casa é especializada em café hoje, né? E aí me deu essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre o café, viver essa cultura que não vem só de hoje, vem de muitos anos atrás, que já fez parte da economia, né, do Brasil. Né? Muito, né? Existiu a Bolsa de Valores do Café, a Bolsa de Santos, por exemplo. Então, fazer parte um pouco dessa, não só pela profissão, mas também pela cultura, né? Isso aqui enriquece muito a cultura, né, em qualquer lugar do mundo. Porque, às vezes, como eu falei anteriormente, o café é muito pretexto. Né? E esse pretexto você acaba você tendo o sentimento, por exemplo, de reunir a família, de fazer uma pausa durante uma reunião, por exemplo, né? Ou um cafezinho da tarde, né? Enfim. Agradecer também tu, né? Primeiramente, prazer, né, cara? Segundamente, né? Primeiramente na Terra, por dar essa oportunidade de ter acreditado, por exemplo, no meu potencial, de estar sempre evoluindo e deixando a gente trabalhar sempre com gostos e sempre com aquele ponto de interrogação. Você sabe que eu sou um desafio para você ainda, né, cara? Pra dar uma quebrada nesses conceitos, né? Você cara, sabe. eu amo desafios. Eu gosto daquele cliente que chega aqui e é assim, eu quero café. Esse é o cliente que eu amo atender. Eu quero café. Eu quero café. Por quê? Porque esse cara, por exemplo, que acha que café é só café, ele é o melhor cliente para mim. Porque acaba que a gente tem a quebra dessa barreira, né? Você abre o despertar da pessoa sobre o que ela tomava a vida inteira. Vamos experimentar? Com certeza. Acabou aqui? Vamos botar pro ladinho aqui? Bota aqui bota aqui? Bota aqui assim. Botar pro ladinho. Fechou. Deixa eu botar pro ladinho aqui pra gente fazer um brinde. Dá pra brindar com café? Com certeza. Botar a canequinha pra cá. Isso eu vejo todos os dias. Todos os dias? Vamos ver aqui, vai lá. Vou dar uma mexidinha pra gente deixar serve aqui. mais homogêneo. Um pouquinho de cada. Açúcar não pode botar. Não. Açúcar não. Não vai precisar. Não vai precisar? Não. Okay. Tenho certeza absoluta que não. Agora sim, hein? Já que é pra finalizar em grande estilo. Cara, muito obrigado. Não esqueça de uma coisa. Gostando ou não de um bom café, somos todos humanos, né? Cara, somos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.